paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 6, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, Grandes Cartas para Nós, tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana, Aprendendo com a Carta de Tiago. Vamos fazer a leitura diária deste sábado, que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versos de número 6 a 10. Leiamos a palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Bom, meus irmãos, aqui tem um exemplo maravilhoso da palavra de Deus. Devemos estar sempre debaixo da potente mão do Senhor. Devemos nos humilhar. Muitas das vezes podemos cometer alguma falha, algum pecado, que muitas das vezes nem foi assim propositadamente. Apenas foi um vacilo, um descuido. Mas Deus é o nosso juiz. Se nós nos prostrarmos diante dele, buscarmos a sua presença, orar, nos humilhar, Deus, ele vai nos ajudar, ele vai nos perdoar. E de qualquer forma, se formos humilhados, se estivermos em algum lugar, no trabalho, na igreja, na escola, e formos humilhados de alguma forma por sermos cristãos, por sermos servos do Senhor, Deus, ele vai nos exaltar. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Se nós estivermos debaixo da potente mão de Deus, se estivermos fazendo a sua vontade, se estivermos na sua direção, Deus, ele vai nos exaltar, para que o nome dele seja glorificado entre os povos. Se tivermos alguma necessidade, se tivermos alguma dificuldade, alguma coisa que nos aflige, alguma situação, lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque Deus, ele tem cuidado de vós. Deus é o único que cuida das nossas vidas. Deus é o único que cuida da gente. É o único que sabe todas as coisas, o que acontece por dentro e por fora. O Senhor é quem nos sustenta, quem nos guarda, é o que nos ensina, é o que nos traz paz, que nos traz amor. Então, diante da situação, tiver por alguma necessidade, alguma dificuldade muito forte, lance para Deus, lance aos pés de Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ser sóbrios, vamos estar vigilantes, porque nesses momentos, às vezes, parece que estamos com um pouco de fragilidade. Mas vamos vigiar, porque o diabo, ele é nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando com o leão, buscando para nos tragar. Então devemos estar vigilantes, devemos estar sempre em alertas, porque ele espera só um vacilo da gente para poder fazer com que possamos cometer algum erro que desagrade a Deus. Mas se nós estivermos, como nós vemos estudando durante essa semana, se estivermos na vontade do Senhor, se estivermos na leitura da sua palavra, se estivermos orando, buscando a presença de Deus, Deus, ele vai nos alertar, Deus, ele vai nos ajudar. Devemos estar firmes na fé, resistentes, sabendo que as aflições, elas são para os bons e para os maus. Jesus também passou pelas mesmas aflições quando ele esteve aqui nesta terra. Sabemos que ele passou por todas elas. E ele venceu com a morte de cruz, derramando seu sangue para salvar as nossas vidas, para nos purificar dos nossos pecados. Então devemos resistir, sim, sermos firmes na fé. Vamos utilizar a fé, como foi feito por Abraão, o exemplo que nós temos na Bíblia. Que exemplo maravilhoso que Abraão deixou para nós de fé, de confiança em Deus. Porque Deus, ele dá para a gente toda a graça, através de seu Filho, através da eterna glória de Jesus.
Ele padeceu, mas ele venceu. E seja ele a dando a glória e o poder para tudo sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que possamos estar sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que possamos entregar nossa vida de coração a Deus, que Deus seja o nosso primeiro, tudo que para Deus seja o primeiro, que possamos estar sempre ligados com Deus primeiramente, possamos fazer a sua vontade, que venhamos todos os dias conversar com nosso Pai, orar a Deus, porque é assim que nós oramos, Deus, Ele nos responde nossas orações, através da sua palavra. Através do momento que fazemos a leitura da palavra de Deus, Ele nos responde, Ele nos traz uma resposta. Ele responde a nós as nossas orações, Ele responde a nós as nossas necessidades, as nossas petições. Bastamos apenas de entregar nas mãos de Deus, conversar com o Senhor, e Ele, através da sua palavra, Ele nos responde. Então sejamos vigilantes, sempre constantes, e tenhamos fé, como exemplo de Abraão, porque seremos pessoas bem-sucedidas na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Ajudemos-nos uns aos outros, ajudemos aos nossos irmãos, que às vezes estão passando por alguma dificuldade. Ajude-nos, porque devemos ajudar a amar uns aos outros. Devemos estar unidos. Somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo. Devemos estar unidos diante de Deus, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, e primeiramente amando a Deus, tendo fé, tendo confiança, porque aí sim seremos alcançados pelo amor de Cristo. Que Deus vos abençoe.